Hoje eu quero pregar sobre amor radical para discípulos reais. Este é o tema da mensagem, mas eu quero convidá-lo para que você possa, por favor, abrir a sua Bíblia em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 5. E eu quero fazer a leitura aqui do versículo 38 em diante até o versículo 48. Mateus 5, 38 a 48. Assim nos diz a palavra de Deus. Eu não sei se a sua versão aí está igual à minha. A minha aqui que eu estou usando é Nova Almeida atualizada, né? Uma leitura mais dinâmica, mais simples, mas é bem parecida com a nossa versão padrão, que é a ARA. Diz assim: vocês ouviram que foi dito olho por olho, dente por dente. Eu, porém, lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça-lhe também a face esquerda. Se alguém quer processar você e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém obrigar você a andar 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede e não volte as costas ao que quer lhe pedir emprestado. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo: amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês, que está nos céus. Porque Ele faz o seu sol nascer sobre os maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudarem somente os seus irmãos, o que é que estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo? Portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Vamos orar, irmãos. Curvemos nossas cabeças e busquemos a Deus. Nosso Deus e nosso Pai, obrigado por esta palavra que é dura, é pesada. Mas, quando nós conseguimos contemplar o auge da vontade do Senhor em nos revelar este precioso ensino, nós podemos receber de Ti a graça para buscarmos o Teu propósito para cada um de nós, que é sermos iguais e buscarmos ser semelhantes ao Senhor. Mas nós queremos começar pedindo perdão, porque reconhecemos nossas falhas, nossas limitações, no que tange a tudo isso que lemos aqui. Por isso, dependentes da Tua graça, clamamos agora que o Senhor possa nos abençoar poderosamente. Assim lhe pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos e irmãs, eu quero começar aqui falando sobre algo que é muito contemporâneo, é muito presente hoje. A gente pode até levar em consideração o nosso país, os últimos eventos que a gente viveu recentemente e continua prosseguindo nisso, porque tem tudo a ver com aquilo que Jesus vai ensinar aqui nesse texto. Algumas coisas estão acontecendo aqui nos últimos dias que mostra o nosso intenso e forte desejo de lutar pelos nossos direitos.
a gente quer que os nossos direitos sejam observados por todos. A gente exige isso. O que vem acontecendo no nosso país, as muitas manifestações populares, insurreições políticas, múltiplos processos nos tribunais espalhados por todo o território nacional. Essas coisas, meus irmãos, elas são evidências públicas de um problema que afeta o ser humano. Isto afeta, inclusive, na esfera pessoal. A gente vai falar da esfera pública. Mas na esfera pessoal, particularmente, isto afeta profundamente. Porque há uma gana, uma busca muito forte. É isso que eu quero dizer. Há uma busca muito forte para que os nossos direitos sejam cumpridos por tudo e por todos. E é por isso, meus queridos, que quando a gente vê por aí os processos múltiplos de pessoas que querem os seus direitos, sabe o que é isso? Isto é apenas uma evidência que se torna pública de algo que nós temos lá dentro de nós. Aquela gana, eu volto a repetir, por ganhar algo que a gente acha que tem direito de ganhar. Vocês estão me entendendo? Nós temos esta coisa, e eu também tenho, todos nós temos. Não existe ninguém que não tenha isso. Porque, horas, se eu tenho direito, eu quero receber o meu direito. É esta a exigência que a gente faz. E esta luta por direitos, ela é intensa, ela é muito forte. Tanto no aspecto público quanto na esfera privada também é. Mas, inclusive, na esfera privada. E esta é a razão de tantos delitos que a gente tem observado e contemplado aí no nosso país. Por exemplo, o pastor Ronildo falou aqui dos problemas conjugais que acontecem, né? Por que é que os casais discutem? Por que é que os casais brigam? Por que é que às vezes, muitas vezes, eles se ferem? Eles vão para as vias de fato. Por que isso acontece? Porque alguém se acha com o seu direito violado. E por isso ele não tolera que os direitos sejam violados. É por isso. Meus irmãos, por que aqui existem tantos atritos nas famílias por aí? Por quê? Lá em Santa Maria de Jetibá, este é um cenário que a gente tem lá. É uma realidade muito próxima dos nossos olhos. Mas por que é que isso acontece? Porque a gente entende que os direitos foram violados. É assim que acontece. O que eu vou falar aqui eu sei que é pesado. Foi pesado para mim. Mas Jesus jogou duro, muito duro com as pessoas dos seus dias. E há um sentido aqui, meus irmãos, em que nós agimos do mesmo jeito que os infratores agem. A gente também faz isso. Porque quando os criminosos abusam da lei em causa própria, a fim de garantir o seu direito, eles não estão fazendo nada diferente daquilo que a gente faz, se a gente levar em consideração aquilo que eu falei antes aqui. E quando eles fazem isto a fim de garantir os direitos que eles têm, eles contratam grandes escritórios de advocacia para isso. Meus irmãos, nós temos a impressão de injustiça nesse negócio. A gente olha e fala assim, é injusto isso não está certo, isso não pode acontecer. A gente faz assim. Sabe por quê? Porque nós não somos diferentes deles por andarmos dentro das quatro linhas. Irmãos, eu sei, você também sabe,
que a pessoa que faz mal para a sociedade, ela deveria estar presa, não é isto? Sabe por quê? Porque ela provocou uma grande injustiça no meio da sociedade. Então ela não pode estar solta, ela precisa estar pagando pelo que ela fez. Mas recorrer aos direitos dela é legal. Ela pode fazer isso. Aí você diz assim: pastor, é legal, mas isso não é justo. É legal, mas não é justo. Não está certo. Porque alguém que não presta tem que pagar pelo que ele fez. Meus irmãos, é verdade. Mas o meu argumento aqui é dizer para você que nós não somos diferentes dessas pessoas que não prestam. Nós somos iguais a elas. E é isso que Jesus vai apontar para aqueles que se achavam santões naquele momento. É exatamente isto. O meu argumento aqui é tratar disso, porque quando a gente julga correto lutarmos incansavelmente pelos nossos direitos, mesmo que não os tenhamos, a gente está fazendo exatamente aquilo que as pessoas que são criminosas, são infratoras da lei, também o fazem. Os criminosos, eles não fazem aquilo que é justo, isso é verdade. Mas quando a gente olha para eles querendo justiça, a gente diz: isso é injustiça. Porque ele não deveria estar livre, ele deveria estar preso. Irmãos, sabe por que a gente faz assim? Porque a gente se vê melhor do que eles. Sempre. Porque a gente se vê melhor do que eles. Mas existe uma diferença nesse negócio. A diferença, então, aqui, está na maneira como você enxerga em relação, como você se enxerga, aliás, em relação a eles. Sabem por quê? Porque foi exatamente isso que Jesus Cristo estava dizendo para os seus ouvintes naqueles dias. Ele está igualando o amor que os judeus diziam ter pelo próximo com a escória da sociedade judaica. É isso que Jesus está fazendo. Vocês são iguais àqueles que vocês odeiam, aqueles que não prestam para vocês. Que eram, sabe quem? Os publicanos. Jesus diz assim no versículo 46, presta atenção. Porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa vocês terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? Se vocês amarem aqueles que o amam, que recompensa vocês receberão? Que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. Irmãos, os publicanos, eles eram traidores, traidores da pátria. Este era o sentimento que cada cidadão, cada cidadã de Israel tinha para com os publicanos. Sabe por quê? Porque eles eram judeus e eles exploravam os seus próprios concidadãos. Era assim que acontecia. É por isso que existia um ódio. É uma ideia mais ou menos como ali na Segunda Guerra, nos campos de concentração, onde havia alguns judeus que eram escolhidos pelos nazistas para poderem monitorar, fiscalizar e de alguma forma impor restrições, perseguir, dedurar os seus próprios irmãos do mesmo sangue, da mesma terra. Era assim, mais ou menos assim, o sentimento que os judeus daquele momento, que Jesus ensina, tinham para com os publicanos. E muitos deles, de fato, eram judeus. Muitos deles eram contratados pelo Império Romano para fazer cobranças de impostos. E se a gente for observar o que Lucas escreve a respeito de Zaqueu, inclusive Zaqueu quer dizer justo, mas ele não tinha nada de justo. Se a gente for observar o que Lucas escreve e o que ele faz depois, simplesmente pelo fato de Jesus estar na sua casa, meus irmãos, aquele camarada não prestava. Realmente ele era um explorador das pessoas mais simples e mais pobres.
ele usufruía do seu direito de uma maneira corrupta, de uma maneira ilegal, para poder explorar as pessoas. Assim eram os publicanos, dos quais Jesus aqui está fazendo referência. Mas no fundo, lá no fundo do nosso coração, nós temos que admitir que muitos que são criminosos também, de alguma forma, praticam o amor. Ou vocês acham que um criminoso não ama a família? Eles amam suas famílias. Isso é verdade. Então, se a gente for levar isso em consideração, meus irmãos, o nosso amor pela família não é grande coisa. Não é grande coisa assim, não. Tem muito mais nesse negócio. Sabe por quê? Porque tem gente considerada muito ruim nessa sociedade que também ama a família, eu volto a repetir. E Jesus Cristo aqui vai igualar eles como as pessoas más da sociedade judaica. Aquelas pessoas para as quais Jesus estava falando. Vocês são tão maus quanto eles e também os estrangeiros, os estranhos, os pagãos. E o judeu daquela época se julgava melhor do que os publicanos e também os estrangeiros. Era essa a realidade que Jesus estava tratando aqui. Observe aqui comigo o que diz o versículo 47, diz assim: e se saudarem somente os seus irmãos, o que é que estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo? Jesus está aqui chocando os seus ouvintes. Ele está aqui confrontando o conceito que eles tinham. Meus irmãos, imagina aqui comigo a ofensa para os escribas e fariseus, naquele momento que Jesus estava falando, que se julgavam as pessoas corretas, as pessoas mais certas do mundo, naquele momento. As pessoas que eram legalistas, que andavam segundo a lei mosaica. Por que é que eles, meus irmãos aqui, estavam muito aquém do padrão de Deus? É por isso que Jesus está confrontando eles, porque eles estavam torcendo a lei. Eles até conheciam o Antigo Testamento, eles até conheciam a Torá e muito bem. Muitos recitavam de cor, mas, meus queridos, eles estavam usando a lei de forma equivocada, porque eles estavam torcendo a lei. Eu quero falar sobre isso. Jesus começa aqui a abordar a questão da lei e do amor, e ele vai mostrar que a lei e o amor deles era algo muito comum também no meio dos ímpios, não tinha nada diferente. Era algo, o que eles faziam, sim, era algo que tinha respaldo legal, mas não era justo. É legal, mas não é justo. Não é ético. É a expressão de um mau caráter. Sabe por quê? Porque o amor deles era apenas respaldado naquilo que a lei dizia. Ou que eles pensavam que a lei dizia. Eles achavam que estavam interpretando a lei corretamente, mas estavam omitindo, adicionando também eventos a ela. E perdendo o espírito da lei, naturalmente. E eu quero aqui levar um tempo para mostrar, agora nesses próximos minutos, como é que eles faziam isto. Omissão e adição nas coisas referentes à lei. E assim eles perdiam o espírito da lei. Eles até entendiam, meus irmãos, a gente pode dizer certas coisas. Eles sabiam citar partes do Antigo Testamento, como eu falei, de cor e salteado. Mas isto mostra aqui, meus irmãos, que aqueles que visitam a igreja, aqueles que fazem parte da igreja, aqueles que até conhecem um pouco da Bíblia, conhecem as doutrinas essenciais da fé cristã, significa que essas pessoas podem não saber de nada em relação a exatamente aquilo que Jesus quer de nós. E era esta a realidade daquelas pessoas para as quais Jesus estava falando. Eles achavam que obedeciam.
Eles achavam que eram corretos, eram pessoas do bem, mas eles não estavam entendendo absolutamente nada, porque estavam omitindo e torcendo a lei. E Jesus Cristo vai falar aqui abertamente, claramente, duramente com essas pessoas. Jesus começa ali com a lei de Talião, né? Deixa eu falar um pouquinho sobre isso aqui. Essa lei que Jesus estava tratando, que já era conhecida não somente pelo povo judeu, ela é chamada de lei de Talião, olho por olho, dente por dente, era muito conhecida. E é muito interessante que na Bíblia, por 3 vezes, esta lei é citada em Êxodo, é citada em Levítico, é citada também em Deuteronômio. E esta lei era interpretada pelo povo, aliás, de uma forma muito equivocada. As pessoas entendiam que se eu quero mostrar que eu obedeço a lei, eu tenho que fazer isso. Só que o objetivo desta lei, quando ela foi implantada, era para controlar o ódio da vítima. Este era o objetivo da lei. Porque a vítima estava irada, a vítima estava inconformada com aquilo que estava acontecendo, e a vítima queria a vingança. E aí, quando vem esta lei, Deus estava dizendo para o povo assim, precisa existir uma proporção nesse negócio. Ou seja, você não vai pegar um ladrão de galinhas e vai dar a punição de um assassino para ele. Você não pode pegar uma pessoa que cometeu um determinado crime mais simples e pegar e puni-la com algo que seja mais duro em relação àquilo que ela fez. Era este o objetivo desta lei. E eu fiz aqui uma busca no Google, né? A gente gosta disso, fazer aquela busca no Google, né? E quando a gente coloca lá naquela caixinha de pesquisas, lei de Talião, aí vem assim, a lei de Talião, do latim, lex talionis, significa lei de talho, de tales, tal, idêntico. Olha só, idêntico. E consiste aqui, segundo as informações, que consiste na rigorosa reciprocidade do crime e da pena. Presta atenção, rigorosa reciprocidade do crime e da pena. Apropriadamente chamada retaliação, é uma das mais antigas leis existentes. Foi isso que eu encontrei lá e coloquei aqui. Meus irmãos, é verdade que é uma das leis mais antigas, né? E nós temos evidência aí de que ela existia pelo menos desde o Código de Hammurabi. Meus irmãos, Hammurabi foi um líder da Babilônia que viveu antes de Moisés. Isso significa que esta lei de Talião já existia antes de Deus dar a lei a Moisés. Bem antes já se falava desta lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Mas a questão que eu quero aqui, que você entenda, é a seguinte, preste atenção. O que está errado nessa interpretação? O que existe de errado aqui, pastor, para Jesus estar apontando? E eu frisei, de propósito, repeti a rigorosa reciprocidade que eu falei. Irmãos, e eu quero mostrar isso aqui. Por que é que a lei perde o espírito da lei? A lei perde o espírito quando a gente tem esta consciência da lei. Rigorosa reciprocidade. Rigorosa reciprocidade aqui significa perder de vista que ela visa refrear a retribuição. Perder o controle de tudo aquilo que exceda o que é justo. É este o significado. Como eu disse, é justo não punir um ladrão de galinhas como se pune um assassino. E eu coloco aqui o exemplo, sabe de quem? A gente tem na Bíblia esse negócio. Lameque, vocês já ouviram falar de Lameque?
Lameque foi um personagem que aparece muito rapidamente lá, né, nas páginas do Antigo Testamento, e ele diz que mataria quem lhe ferisse. Quem encostasse a mão nele estava ferrado, ia morrer. Crianças, adultos, quem mexesse com ele, quem ferisse ele, ele iria revidar. É isso que a gente encontra lá. Ele matava, ele tirava a vida. E ele diz assim: se quem matar Caim será vingado 7 vezes, Lameque seria vingado quantas? 70 vezes 7. Meus irmãos, sabe quem que Lameque aqui representa? Lameque aqui, ele se achava o tal a ponto de querer retribuir as pessoas, meus queridos, muito acima da ofensa delas. Muito acima da ofensa. Se ele se achasse com os direitos corrompidos, com os direitos não cumpridos pelas outras pessoas, ele se achava também no direito de se vingar delas. É isso que a gente encontra. Mas ele é apenas uma demonstração de como a gente reage. Se tocar, a coisa vai ficar complicada. É assim que a gente faz. Meus irmãos, é exatamente isso que acontece lá no fundo do nosso coração. Lá no fundo, a gente não acha suficiente ficar quites. A gente quer mais do que ficar quites, assim, equilibrado. A gente quer acima disso. A gente quer mais do que isso. E é exatamente isto que Jesus está apontando, o que havia no coração daquelas pessoas. Meus irmãos, olho por olho, dente por dente. Muitas vezes é assim que a gente compreende o que é justiça. Mas a gente perde de vista o verdadeiro espírito, porque a gente quer mais, a gente quer exigir mais. Aquela rigorosa reciprocidade, a retaliação, quando na verdade Deus queria apenas operar a justiça entre as pessoas. A gente perde de vista. Mas eu quero falar aqui a primeira omissão que os escribas e fariseus eles faziam. É a omissão do parâmetro como a si mesmo. Prestem atenção. Existem muitas coisas que contribuem também para uma interpretação errada dessa lei entre os judeus. Eles omitiam, o ame a teu próximo como a si ou a ti mesmo. E Jesus cita aquilo que os escribas e fariseus sempre repetiam: mas esse negócio não tem na lei, não tem isso. Não se acha isto na lei lá desta mesma maneira, porque isto era algo que eles acrescentaram, meus irmãos. Então, Jesus aqui não está citando o a ti mesmo, talvez porque houvesse uma omissão desse parâmetro. Existia sim referências na Bíblia que falavam a respeito disso. Não que os escribas e fariseus não soubessem dessas referências. Tem outros textos que falam exatamente deste mandamento, ao seu próximo, como a ti mesmo. Mas Jesus aqui, inclusive, ele conversa com alguns deles, que citaram o mandamento para Jesus, e perguntaram: como a gente faz isso? Como eu faço isto? Como é que eu amo o próximo? Meus irmãos, o espírito das Escrituras nos leva a entender que nós devemos amar o próximo. Quando a gente olha para a segunda tábua das leis que Deus entrega para Moisés, a gente vai perceber que naqueles mandamentos, nós temos ali os 4 primeiros mandamentos que se referem a nós, a pessoa e Deus. Não terás outros deuses diante de mim. E aí fecha ali aquela primeira seção dos 4 mandamentos que se referem a Deus, mas a gente depois vai encontrar 6 mandamentos que se referem
ao nosso próximo. E aí eu pergunto a você, peraí, por que tem mais no que se refere ao nosso próximo do que no que se refere a nós e Deus? Por que tem mais? Tem mais isso? Por quê, pastor? Você já se perguntou? E a gente pergunta, tudo bem, pastor, amar o próximo, ok, tudo jóia. Mas qual é o parâmetro para isso? O que é que vai nos identificar nesta realidade aqui que Jesus quer para nós? Como a si mesmo ou como a ti mesmo? Este é o parâmetro. Amar como a ti mesmo. E se você omite esse parâmetro, você não tem uma boa referência de amor. Por isso que Jesus diz amar o próximo como a ti mesmo. Mas há também uma segunda referência aqui, uma segunda omissão desse parâmetro, né, de amar a si mesmo. Meus irmãos, o amor ao próximo, ele não vem acompanhado deste elemento regulador do amor, como a ti mesmo. O ódio pelo nosso inimigo, que está aí no versículo 43, era uma preocupação maior com a própria honra da pessoa do que com a honra de Deus. Olha só, preste atenção no que eu vou falar para vocês. O ódio pelo próprio inimigo era uma preocupação maior com a sua própria honra do que com a de Deus. E Jesus cita aquilo que se ensinava naquela época. Jesus começa dizendo assim: vocês têm ouvido, vocês ouviram dizer que é assim, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Isso aqui não tem isso na Bíblia. Mas por que odeie o seu inimigo? Porque na verdade, meus irmãos, esta frase, ela não aparece na Escritura, por isto. E aí, as pessoas repetiam isso como se fosse uma lei oral entre as pessoas, odiar o inimigo. Queridos, isso aqui nos leva e nos dá a impressão de que esse negócio de odiar o inimigo é algo lícito, a gente pode fazer isso. Era isso que estava na cabeça das pessoas naquela época. E por a gente pensar aqui sobre o que Jesus está falando, a gente vai ver que esta preocupação com a honra foi uma coisa que Jesus não levou em consideração. A Bíblia diz que quando Jesus era maltratado, o que ele fazia? Ficava o quê? Calado. Jesus parece não se importar com a própria honra, até porque, para que a obra de Jesus fosse completa, ele precisava passar pela ignomínia, passar pela humilhação. O próprio Deus, que é dono da vida, ter de enfrentar a morte. Muitos diziam para ele assim: você é Deus, desce da cruz, rapaz, se vingue das pessoas que estão fazendo isso com você. Este era o espírito, meus irmãos. Mas Jesus humildemente sofreu e padeceu até o fim, para que nós pudéssemos hoje glorificá-lo como nosso Senhor. Meus queridos irmãos, mas o mesmo Jesus que ficou calado, mesmo padecendo, esse mesmo Jesus, quando ele chega no templo, quando ele olha aquelas pessoas desonrando o nome do Pai, Jesus faz chicote. Jesus pega o chicote. A lei, ela estava mal compreendida no coração das pessoas. As pessoas estavam preocupadas com a própria honra, mas não com a honra e com a glória de Deus. E é isso que Jesus quer aqui abordar com aquelas pessoas. Talvez a gente diga assim: mas pastor, olha só, presta atenção, eu vou te dizer uma coisa, eu não faço mal para o meu inimigo, deixa ele quietinho lá no cantinho dele, eu não faço mal nenhum para ele, pastor, pode ter certeza disso.
eu estou fazendo o que Jesus quer. Não, você não está fazendo o que Jesus quer. Você não está fazendo o mal. E você também não está fazendo o bem. Isto é o que Jesus quer que nós façamos. Ele quer que a gente faça o bem. Vocês estão entendendo, irmãos? Queridos, isto é muito grave quando isso toma conta do nosso coração. E nos últimos momentos que a gente viveu no nosso país, isso estava muito presente no coração de muitos brasileiros. Uma metade para um lado, outra metade para o outro. E o ódio. Filhos se separando dos pais, pais se separando dos filhos, famílias sendo destroçadas por causa de um tipo de ódio que foi gerado no coração das pessoas. Mas será que é isso que Deus quer? Será que é isso que Deus quer? Eles estavam acrescentando coisas à lei, meus irmãos. Esta aqui é mais uma. Uma coisa que é colocada aqui, que é muito complicada, e que também é muito presente em nossos dias, quando as pessoas propõem aquele pacifismo, aquelas pessoas que combatem a pena de morte, aquelas pessoas que fazem isso, sabe o que elas estão fazendo? Elas estão tomando apenas um rumo, um princípio de ética individual, que é de não promover justiça com as próprias mãos, mas eles atribuem isto à esfera política. E você já ouviu muitas pessoas dizerem isso por aí. Eu tenho certeza. Jesus, o que ele está falando aqui é que a gente não tem que revidar. A gente não tem que retribuir. É isso que Jesus está dizendo. Mas essa proposta pacifista de um país que não entra na guerra, que não tem punições duríssimas para os criminosos, isso não tem nada a ver com isso aqui. Jesus está falando aqui naquele conceito individual, a gente com Deus. Quando Jesus vai falar ali que o caminho é estreito e a porta é apertada, sabe o que Jesus está falando? Jesus está falando de algo muito pessoal entre nós e Ele, individualmente. Jesus está querendo dizer o seguinte: aqui, nesse caminho, é você que tem que andar sozinho. Você não vai levar o seu pai, a sua mãe, a tradição do seu pai. Não, meu pai era pastor, meu pai era presbítero, minha mãe era uma mulher de Deus, então eu tenho uma bagagem muito forte. Você não tem nada. A sua relação com Deus é algo você e Deus. É isso que Jesus está aqui nos convocando a pensar. Quando você passar pela porta, a porta é apertada, não vai conseguir passar uma multidão ao mesmo tempo, você tem que passar individualmente nesta porta. É isso que Jesus quer nos dizer. Irmãos, é muito fácil a gente tomar atitudes sem observarmos os parâmetros estabelecidos por Jesus. Mas eu quero dizer para vocês que Jesus ele veio para cumprir a lei, e ele diz isso. Ele veio cumprir a lei. Parecia que ele estava distorcendo, parecia que ele estava fazendo um monte de coisa diferente, mas ele não estava fazendo isso. Ele disse que ele veio para cumprir a lei, como exatamente ela foi dada por Deus. Ele não veio anular, ele veio cumprir. E é por isso, meus irmãos, que Jesus ele cumpre a lei, tanto na sua pessoa quanto no seu ensino. Jesus faz isso. Jesus cumpre toda a lei, integralmente, naquilo que ele faz, nas suas opções de escolha, aquilo que ele escolhe para o seu ministério. Jesus cumpre a lei. E ele faz isso transmitindo aos seus discípulos. E é isso que a gente vai observar aqui agora, que é o exemplo do versículo 39. Eu, porém, lhes digo: não resistam ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça-lhe também a face esquerda. Não resistam o perverso. Quero falar um pouquinho sobre isso aqui. O que você acha que Jesus Cristo está ensinando aqui com esta ideia da não resistência ao perverso? O que você acha? O que Jesus está querendo ensinar aqui? Sabe o que Jesus está querendo ensinar? Preste bem atenção, para você não se esquecer.
Jesus está querendo ensinar, meus irmãos e irmãs, que a gente é que tem que ficar com o ônus. É isso que ele está ensinando. Você tem, se você quiser ser como o Pai Celestial, filho do Pai Celestial, você precisa ficar com o ônus. Você precisa pagar o preço. Você mesmo. Ficar com o ônus, quando nós somos oprimidos, é difícil, mas Jesus deu exemplo para nós. Jesus fez isso. Nós lemos na Bíblia que quando ele foi ultrajado, ele não revidava com ultraje. Nós lemos na palavra de Deus, quando ele foi ferido, ele não retrucou. Jesus foi alguém que encarnou o que significa não resistir ao perverso. E eu quero dar aqui 4 ilustrações da Bíblia sobre isso, de maneira bem dinâmica. Eu quero falar dessas ilustrações para você entender quão chocante é o que Jesus está exigindo de nós aqui. Preste atenção, a primeira ilustração, Jesus vai dizer, dar a face, dar a outra face. Jesus ele está dizendo uma coisa que era muito chocante para as pessoas daquela época. Eu estava lendo alguns comentaristas falando a respeito disto. Sabe o que significa, meus queridos? Alguns diziam que os escravos daquela época, existiam muitos escravos naquela época. E os escravos daquela época, eles preferiam tomar chibatadas nas costas, muitas, até se sentirem duramente feridos, do que serem golpeados na face. Porque para a cultura daquela época, isto era algo muito vergonhoso. E Jesus está dizendo isto aqui. Porque o teor desta agressão em si era uma total ofensa para as pessoas daquela época. Mas isso não é só para eles que é difícil, meus irmãos. Era só para eles? Queridos, o que significa aqui, que Jesus quer dizer, é que a nossa dignidade, ela deve ser defendida por Deus. A gente deve colocar nas mãos de Deus aquilo que se trata da nossa dignidade. Mas, no entanto, quando se trata da nossa dignidade, a maioria de nós se levanta com sangue, com fogo nos olhos e pensa assim, não, eu fui ferido, eu quero os meus direitos garantidos. Mas eu quero dizer para você que Jesus está dizendo que a gente não deve se preocupar com a nossa dignidade, por isso a gente deve oferecer a outra face. Mas dar a outra face nem sempre é aplicável, nem sempre. Sabe por quê? Literalmente isso nem sempre é aplicável, porque, meus irmãos, nem sempre diz respeito a alguém que quer ferir você, mas é uma ilustração de quem apenas se preocupa com a sua própria honra, com a sua própria dignidade. E a segunda ilustração que Jesus vai falar aqui é sobre a capa. Se alguém quer processar você e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Naqueles dias as pessoas não tinham muitas roupas. Havia apenas uma peça de roupa que as pessoas usavam. Não é como hoje, a gente vai lá no nosso guarda-roupa e a gente olha, tem tantas opções, e a gente nem sabe o que é que vai usar, e às vezes a gente vai lá na loja e ainda compra mais algumas peças e coloca lá, talvez a gente nunca vá usá-las. Mas naquela época as pessoas não tinham tantas roupas assim. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui é sobre o que a lei judaica falava a respeito disso. Meus irmãos, lá em Êxodo capítulo 22, nos versículos 26 e 27, a lei dizia que a capa era sagrada, ou seja, ninguém poderia tomar a capa do outro, mesmo que fosse um criminoso, mesmo que tivesse cometido um terrível crime. Segundo a lei, esta pessoa não poderia perder a sua capa. Era a única coisa que
deveria ser salva para esta pessoa. Mas Jesus aqui está dizendo, porque o contexto é de tribunal, Jesus está dizendo que a gente muitas vezes se preocupa com reparações do erro, do que sermos privados de algo que é necessário. A terceira ilustração que Jesus Cristo nos dá é: se você for andar com alguém, se alguém te pedir que você ande 1 milha, você ande 2. Eu quero dar um exemplo disso aqui. Isto era uma tradição persa que os romanos adotaram. E é muito interessante que os soldados do Império Romano faziam isto, porque eles tinham que carregar muito peso nas costas. E sabe o que eles faziam? Eles encontravam alguém desavisado que estava ali na beira do caminho, no meio da rua, e eles falavam: vem cá. Pegavam aquelas coisas pesadas e colocavam sobre os ombros daquelas pessoas que estavam ali dando moleza, e aquelas pessoas tinham que ajudá-los a carregarem aquelas cargas, aquelas armas, aqueles mantimentos, aqueles equipamentos pesadíssimos. Na Bíblia a gente tem um exemplo disso. Vocês se lembram, no ato da crucificação de Jesus, quando ele caminha, né, para o lugar da crucificação, ele estava tão ferido que ele não tinha forças para carregar a sua própria cruz. E tinha um cidadão lá, né, chamado Simão, Cireneu, né? Ele estava lá, né? E o que acontece? O soldado falou assim: vem cá, pega e leva. Esta era a tradição. Isto é o significado da tradição. Mas os judeus odiavam isto que era feito com eles. Eles não tinham nenhum prazer nesse negócio. Mas Jesus está dizendo: se alguém vai te exigir que você ande 1 milha, ande 2 milhas. Que difícil. Meus irmãos, quando eu fui ler esse texto novamente, profundamente, eu tive que tratar o meu coração, porque é difícil, meus irmãos, é muito difícil isso que Jesus está falando para nós. Mas por que isso? Por que Jesus vai falar isso para nós? Eu tenho aqui mais uma ilustração que eu preciso falar para você, para a gente chegar lá. A quarta ilustração que Jesus vai dar: não fugir daqueles que vão te pedir alguma coisa emprestada. Aí sabe o que eu fico imaginando? Eu fico imaginando você que vai na rua, você sai de casa, você olha para o outro lado, tem alguém do outro lado da rua que é um potencial candidato para te pedir um cascalho emprestado. Aí você fala assim: eu vou dar umas voltas aqui pelos becos, eu vou passar no outro canto, eu vou inclinar a cabeça, vou abaixar o boné, porque eu não quero que ele me veja. Vai me pedir dinheiro emprestado, vai me pedir alguma coisa emprestada. E Jesus aqui, ele está dizendo que a gente não pode fugir. Olha só, Jesus, ele está falando isso para a gente. Eu falei você, meus irmãos, mas eu estou tentando aqui traduzir também aquilo que se passa comigo. Ninguém é perfeito. Muitas vezes a gente tem esses sentimentos que são contrários ao que Jesus quer. Mas eu quero finalizar esse ponto aqui dizendo para vocês o seguinte: sabe o que Jesus está mexendo aqui com aquelas pessoas? Com as coisas essenciais da vida delas. Deixa eu falar. Sabe quais são as coisas mais essenciais que nós precisamos nesta vida? Primeira, dignidade. Jesus está mexendo com a dignidade das pessoas. Segunda coisa, Jesus está mexendo com a segurança das pessoas. Terceira coisa, Jesus está mexendo com a liberdade das pessoas. Quarta e última coisa que Jesus está tratando aqui com aqueles que estavam ouvindo ele naquele momento: o direito de propriedade. Essas coisas a gente luta por elas com unhas e dentes, com toda a força. E Jesus aqui está confrontando os escribas e fariseus. E Jesus fala assim: se a justiça de vocês não exceder a deles, dos escribas e fariseus. Mas por quê que Jesus fala isso?
Aqui vem a explicação. Eu selecionei aqui algumas pessoas da Bíblia que podem ser exemplos para nós. Abraão e Ló, vocês se lembram da história de Abraão e Ló? Ló era o avarento que escolheu as melhores terras, preferiu as melhores terras, não foi? Mas quando ele estava sendo oprimido nas terras que ele escolheu, no lugar onde ele escolheu, ele foi preso, ele foi capturado, sabe quem foi lá libertar ele? Abraão, o seu parente, que ele não queria nem vê-lo por perto. Abraão aqui resolve perdoar, resolve demonstrar amor, quando ele vai resgatar o seu parente Ló. Irmãos, nós temos também outro exemplo, José. Quando ele já estava numa posição especial, onde Deus queria, lá no Egito, ele perdoa os seus irmãos quando eles não tinham nada para lhe oferecer. Ele perdoa. Ele poderia manter no seu coração ódio por sua família, nem jamais querer ver nenhum deles, mas ele os ama. Vocês se lembram também quando o perseguidor rei Saul tentou matar Davi, e Davi teve 2 chances de tirar a vida de Saul? Ele disse assim, perguntaram para ele, por que você não fez isso, rapaz? Por que você não aproveitou a oportunidade? Ele é o seu inimigo. Davi falou assim, eu não posso tocar no ungido do Senhor. Meus irmãos, tem mais um exemplo aqui que eu preciso falar para você, para fechar essa parte. Estevão. O jovem Estevão, lá no Novo Testamento, quando ele estava sendo apedrejado, sabe o que ele faz? A Bíblia diz que ele levanta seus olhos para os céus e faz o quê? Ora pelos seus inimigos, pelos seus executores, os seus algozes. E sabe por que eu citei esses exemplos aqui, esses 4 exemplos? Eu poderia citar Jesus Cristo, mas aí você poderia dizer assim, talvez, pastor, mas Jesus é Jesus, né? Eu citei esses exemplos aqui, sabe por quê? Porque foram pessoas que acertaram, mas que também erraram, como nós fazemos. Pessoas humanas. Mas essas pessoas estavam se exercitando, estavam procurando serem semelhantes ao Pai Celestial. É isso que elas estavam tentando fazer. Elas estavam tentando aprender esse exercício que é difícil mesmo, mas é isso que Deus quer para nós, senão a vida não faz sentido. A gente não vai ser diferente, a gente vai ser igual. O que Jesus está pedindo para a gente é difícil, mas com a graça de Deus a gente pode chegar lá, meus irmãos. É isso que Jesus está dizendo. Você está fazendo esse exercício de fé? Eu quero concluir essa mensagem e quero mostrar para vocês o que Cristo está nos pedindo aqui nessa ideia de amar o próximo e até mesmo o nosso inimigo. O que Jesus quer para nós? Porque Cristo faz uma coisa tão surpreendente assim para os seus discípulos e tão pesada naquela época. Jesus está aqui ampliando a ideia do que significa o próximo. O seu próximo é também o seu inimigo. É isso que Jesus está dizendo. O seu próximo não é apenas o seu cônjuge. O seu próximo não é apenas a sua família. O seu próximo também é o seu inimigo. É isso que Jesus está dizendo. Meus irmãos, e é por isso que depois desse texto aqui, de Mateus, que nós lemos, Jesus vai contar a parábola do samaritano. Vocês se lembram do samaritano? O samaritano era um inimigo para os judeus. Mas o inimigo socorre aquele que considerava o seu inimigo. Não somente isso, ele socorre, ele investe, ele pega o dinheiro do próprio bolso, ele paga o hospital, porque ele quer ver aquele judeu que não o considerava de maneira alguma são e salvo. Irmãos, é por isso que Jesus, depois que ele encontra uma pessoa que vai dizer assim, mas quem é o meu próximo? Jesus conta essa parábola do samaritano,
para que pudesse entender de uma maneira mais fácil. E eu quero dizer para você que parece que Jesus está pedindo aqui o impossível para nós. Mas preste atenção, porque Jesus está dizendo que nós devemos fazer isso. A gente não pode entender que Jesus aqui está querendo dizer que a gente tem que ter sentimentos amorosos e carinhosos por uma pessoa que não presta, por uma pessoa que não ama a Deus, por uma pessoa que é criminosa. Não é isso que se você entendeu isso, não é isso que Jesus está dizendo. Outra coisa também, eu preciso falar para vocês, ninguém aqui acorda de manhã, levanta da cama pensando no seu inimigo e falando assim, nossa, hoje eu quero fazer uma boa ação, eu quero praticar o bem para uma pessoa que não vale nada. Ninguém acorda de manhã pensando isso, não é verdade? O que Jesus está querendo dizer é que nós devemos amar o nosso próximo. Amar o próximo não significa concordar com o que ele faz de errado. É muito mais que isso. Irmãos, e eu quero dizer para vocês que Jesus, como ele conhece o nosso coração, como ele sabe que nós poderíamos olhar para tudo isso aqui que ele está falando para nós e falar assim, mas Jesus, pelo amor de Deus, isso é muito difícil. Né, pastor Ronildo? É muito difícil. É difícil demais. Isso que você está pedindo, Jesus, é difícil demais. É difícil, eu não duvido. Mas Jesus, sabe como é que ele conclui? Ele conclui o seguinte, que a gente deve orar. Jesus usa a palavra, orai pelo seu inimigo. Sabe por que Jesus fala isso? Porque ele sabia exatamente qual é a nossa necessidade. Sabe por que é difícil a gente amar as pessoas? Sabe por quê? Porque está faltando oração na nossa vida. Sabe o que a oração faz? A oração, com a graça de Deus, ela nos ajuda a fazer aquilo que a gente acha difícil para nós. Quando você precisa abandonar o seu pecado que fica aí te persistindo, que está de carona aí, pegou carona nas suas costas e vai andar com você eu não sei quanto tempo. Sabe o que você precisa? Participar dos cultos de oração. Tem culto de oração aqui na igreja. Tem grupo de oração. Vem orar, porque Deus vai te dar forças para que você possa fazer aquilo que parece ser difícil para você, meu irmão. É isso que a gente precisa. Eu digo para vocês que eu chorei muito quando eu li isso aqui, porque é pesado. Porque eu fui entender de uma maneira mais profunda isso que Jesus está falando. Eu fui ouvir outras pessoas, eu fui ler outras pessoas, eu fui pensar, eu fui refletir mais a respeito disso. E eu percebi que a gente só consegue fazer isso quando a graça de Deus realmente atinge o nosso coração de maneira completa. Se a gente estiver precisando fazer algo que é difícil, eu quero dizer para você, comece pela oração, vai te ajudar muito, você pode ter certeza. E Jesus, como Ele conhece as nossas fraquezas, as nossas fragilidades, Ele diz para nós, orai. Vá orar que você vai encontrar a ajuda de Deus. E é isso que a gente precisa.